bem-vindos ao vídeo tutorial número 2 do estudo Long Vent Kids. Vocês supostamente já assistiram o vídeo número 1, é importante assistir o número 1 antes de assistir o número 2, obviamente, e vocês já têm o seu login e a sua senha, então nós vamos logar aqui no site do Long Vent Kids e virar em seguida a tela de boas-vindas, ainda em inglês. Aí nós vamos novamente clicar no mesmo local, Add Select Records. Então vocês se lembram que no tutorial número 1 nós preenchemos já os dados para o centro participante. Então nós vamos procurar aqui e nós vamos ver que tem o hospital que nós criamos, que era o Hospital X, vocês se lembram? Então nós vamos aqui para o Hospital X, já está aqui tudo certinho, tudo criado. E nós vamos então aqui para UTI. Essa é a segunda aba, então esse tutorial número 2 é para o preenchimento da aba número 2, que pode já ser preenchida agora, antes de iniciar o estudo no dia 4, na quarta-feira, porque aí no dia do estudo só fica essa última aba para ser preenchida, tá bom? Então nós vamos aqui na lista de UTIs, existe o Hospital X que nós criamos para o teste, e nós vamos colocar o tipo de UTI. Vamos supor que essa UTI seja uma UTI pediátrica dedicada e que aceita recém-nascidos quando necessário. Estamos inventando aqui uma UTI, vamos criar essa UTI. É lógico que vocês já sabem a característica da UTI de vocês. Eu vou mudar aqui porque eu já tinha feito o teste e ele não aceitou. Muito bom, então nós criamos aqui a UTI do Hospital X, e aqui nós vamos responder o número de UTIs, de leitos pediátricos que tem nessa UTI. Vamos supor que sejam 12 leitos de UTI, e o número de leitos financiados, né, se for igual, normalmente é igual, você coloca 12 também. O que acontece é que às vezes, em hospital público principalmente, você tem um número de leitos maior do que aquele financiado pelo sistema. Então aqui esses números ficam diferentes, mas no hospital privado normalmente é igual. Aí você vai colocar o número de médicos trabalhando como full-time staff na UTI pediátrica. Isso aqui na verdade são os médicos diaristas, são aqueles que têm uma carga horária diária dentro da sua UTI. Tá? Então se tiver, por exemplo, um diarista de manhã e um diarista à tarde, você coloca que tem 2. Opa, apareceu errado aqui. De novo, 2. Só 2, ele está querendo me boicotar. Bom, aí você vai colocar também se existe médico 24 horas na sua UTI. Aqui no Brasil, normalmente sim. Existem alguns modelos lá fora em que isso não acontece. E você vai colocar a categoria da sua UTI. Se é uma UTI só clínica, se é uma UTI que recebe pacientes clínicos e cirúrgicos, se é uma UTI só cardíaca, de pós-cirúrgicos, se é uma UTI cardíaca clínica, se é outro tipo de cirurgia, por exemplo, uma UTI só neurológica, se é uma UTI dedicada ao trauma, se é algum outro tipo de UTI você coloca aqui também, tá bom? Então nós vamos colocar aqui que é uma UTI médica e cirúrgica, que corresponde à maior parte dos tipos de UTIs que estão nesse estudo. Aí você vai colocar o número de admissões nas últimas 12 meses, no último ano. Por isso que é importante estar preenchendo isso aqui antes do estudo, para não ficar procurando isso no dia do estudo. Então, assim que possível, já procura esses dados. Vamos supor que nessa UTI aqui nós temos 251 a 500 admissões por ano. Então já procura esses dados para não ficar incompleto depois. Depois são os dados sobre a ventilação. Ventilação invasiva e ventilação não invasiva. Aquele tipo de ventilação que está disponível na sua UTI, no seu centro participante. Então vamos colocar aqui que tem assistida controlada, que tem SMV, que tem pressão de suporte, que tem volume de suporte, que tem PRVC, que tem BIPAP, e assim vai indo, que tem ventilação oscilatória de alta frequência.
vamos supor que tenha Nava também, né? A maior parte não tem. Mas essa é uma UTI bem completa, é uma UTI hipotética que está bem fornecida aqui. Aí vamos os tipos de UTI de ventilação não invasiva, vamos colocar aqui as que tem, que não tem, CPAP, BIPAP e assim vai. Aí eu estou colocando aqui a ESMO, tá? Mas você sabe exatamente o tipo de ventilação que tem na tua UTI. Vocês têm algum tipo de protocolo, de guideline sobre traqueostomia escrito na sua UTI? Se tiver, você coloca sim, né? Se não tiver, você coloca não. Então faz, vamos supor que tenha, tá bom? E tem algum tipo de guideline, de protocolo escrito sobre o uso da cânula nasal de alto fluxo? Vamos colocar que tem, né? E quais são os tipos de dispositivos de cânula nasal de alto fluxo que você tem na sua UTI? Normalmente você tem uma só, né? Mas você pode preencher mais de uma se a sua UTI tiver dois tipos. Tem algumas aqui que não tem no Brasil, mas tem sistema caseiro, que é interessante, alguns lugares usam. E se tiver algum outro diferente desses todos, você coloca aqui e especifica, tá bom? Durante a internação na UTI, o paciente que está em ventilação tem um médico primário. Esse médico primário é uma coisa assim que a gente não está habituado muito com esse termo aqui no Brasil. Mas é que nós podemos traduzir livremente assim como sendo um médico do dia a dia responsável por orientar a ventilação. Então nós vamos dizer que é o médico rotina, ou o médico diarista, ou o médico horizontal. Dependendo do lugar do Brasil tem uma designação diferente. Então, essa UTI tem um diarista de manhã, um diarista à tarde. A gente vai colocar aqui sim. E se você quiser explicitar um pouco melhor, coloca aqui nos comentários, pode comentar em português, não tem problema. Como eu preenchi todos os dados, eu vou colocar aqui completo e salvar. Se eu tivesse alguma dúvida, por exemplo, eu não sei quantas admissões tem por ano, preciso perguntar lá para a enfermeira-chefe e tudo mais, aí você vai colocar incompleto e salvar, tá bom? Mas como nós preenchemos tudo, nós vamos colocar completo, salvamos e em seguida você vê que as informações da UTI estão em verdinho, assim como as informações do centro, que era do tutorial 1, também estão em verdinho. E agora o próximo passo, na verdade, é preencher a última aba, que é a aba dos dias do estudo. Mas isso vai ficar para o próximo tutorial. O importante é preencher essas duas abas antes de iniciar o estudo no dia 4. Então, por favor, até o dia 3 preencham essas duas abas, porque dúvidas podem ocorrer. É melhor tirar antes do dia do estudo. E o próximo tutorial agora vai ser como preencher o dia do estudo, tá bem? Então, até a próxima